a filosofia, ela é um processo acadêmico. Quer dizer, a filosofia ela nunca foi da academia. A filosofia ela nasceu, quer dizer, ela nasceu com um método que é um método, quer dizer, da praça pública, entre as pessoas, discutindo problemas que eram problemas concretos. O Platão tentou arrastar um monte de aluno para uma academia, o Aristóteles tentou fazer o mesmo, quer dizer, mas a filosofia sempre esteve aí, quer dizer, marginalizada, isso é um fato ao longo da história, mas na boca, quer dizer, na boca daqueles que ousaram tentar desafiar a metodologia ou aquilo que era o dogma, ou enfim, a preocupação fundamental daquele momento. Então, penso que quando as pessoas acabam percebendo que a grande questão das discussões filosóficas é justamente perceber-se dentro do movimento de criação do conhecimento e do exercício do pensamento, ali está a filosofia. Quer dizer, quando a gente coloca o nosso pensamento para tentar ser o ator daquilo que você vai tomando como conhecimento, tomando como tua capacidade, ali dentro nasce a capacidade de pensar o papel da filosofia. E claro, para alguns a filosofia ela é um sistema reacionário justamente porque ela não se contenta com os muros e com as fronteiras que são colocadas por qualquer tipo de questão. Então, ela poderia ser encarada entre aspas como um problema, assim como, por exemplo, uma imagem completamente obtusa de senso comum da filosofia é associá-la ou associar as ciências humanas a uma teoria marxista. Quer dizer, a filosofia, embora Marx tenha dito que os filósofos sempre interpretaram o mundo, cabe agora nós transformá-lo, é apenas uma das muitas faces que a filosofia carrega. Quer dizer, a preocupação de também mudar o cenário prático e de pensar a realidade concreta. Quer dizer, pensar a materialidade, pensar a vida como a vida é. Agora, quer dizer, nem todas as filosofias, ou nem todas as discussões filosóficas, elas giram ao redor de teorias políticas, de compreensões sobre a historicidade do homem, do papel do homem da história. Então, isso é muito escandalizador que você tenha a defesa de que as muitas produções filosóficas elas estejam ligadas a alguma coisa que é apenas uma das múltiplas coisas que a filosofia tem como objeto de investigação. Professor, acho que puxando esse gancho, né, acho que essa ideia de filosofia só como ideologia é o que você falou, na verdade, é o que impede justamente essa universalização e acho que a democratização do entendimento da filosofia, na verdade, do entendimento da função, do papel da filosofia no dia a dia, no concreto. Né? Claro que, assim, não estou dizendo que o mundo não é político, que o dia a dia não é político, claro que é, mas eu acho que a gente tirar essa ideia, tirar essa estigmatização de que a filosofia vai sempre trabalhar nessa defesa de um lado, de uma única coisa, né? Porque eu penso que, na verdade, não consigo nem imaginar um jeito, um modo de tornar a função da filosofia, de tornar a filosofia democratizada, acessível para todo mundo, quando a gente mantém essa ideia como dominante. A gente não, né? Quando os interessados ficam a essa ideia de filosofia. Então, não sei se existe algum jeito de a gente fazer isso, qual que é a prática disso para você efetivamente democratizar e universalizar a discussão filosófica? Receitas sempre são complexas, né? Mas, primeiramente, quando a gente associa o papel da filosofia, vamos responder por duas questões, né? A segunda eu vou tentar responder a tua inquietação. A primeira é que quando a gente associa a capacidade de discussão filosófica dos temas ou de algum assunto a partir da ideia de que, no fundo, a filosofia é um sistema ideológico, é ligada quer dizer, um partido político, à esquerda e assim sucessivamente, no fundo, a gente não conseguiu entender
o que efetivamente é a discussão filosófica. Quer dizer, a filosofia estaria tentando provocar criticamente que os argumentos usados tanto para a defesa de um sistema político quanto de qualquer ideia em questão precisam continuamente passar pelo crivo da racionalidade. Quer dizer, não há problema nenhum que eu defenda uma posição filosófica que compreenda que a teoria liberal é mais importante do que uma teoria comunista. A pergunta é, quais são os tipos de argumentos que eu estou usando que estão sujeitos à crítica e que me levam a aceitar que a teoria liberal ela é mais adequada do que uma teoria, entre aspas, comunista ou socialista. Então, quer dizer, o problema não é só interpretar equivocadamente a ideia de que a filosofia fique ligada a uma certa posição política. A pergunta toda é que, no fundo, a gente não conseguiu entender que a discussão e o exercício filosófico são um ato contínuo tentando afirmar ou demolir ou destruir argumentos de posições que não são posições interessantes ao longo da história. Então, quando eu digo, por exemplo, eu não tenho uma ideologia, eu, no fundo, já tenho uma ideologia. Qual é? Que a minha ideologia não é ter ideologia nenhuma. Mas como é que a gente consegue sair desse labirinto que é um círculo vicioso? Eu tenho que encontrar uma definição que me permita compreender o problema, compreender efetivamente o que eu entendo por ideologia, compreender o que seria a capacidade de que a ideologia seja, ou a filosofia seja redutível a uma ideologia do tipo X, ou do tipo Y, do tipo Z, ou do tipo esquerda, do tipo direita, e assim sucessivamente. Então, a questão mais fundamental não é apenas enxergar equivocadamente a discussão filosófica. A questão toda é não ter percebido que a questão filosófica é justamente tentar quebrar ou tentar argumentar de forma favorável aquilo que se coloca como ideia fundamental para compreender algo. A segunda questão, então, assim, é realmente lamentável que se ataque a discussão filosófica, as ciências humanas, e que, no fundo, não se tenha a capacidade conceitual de pensar que essas ciências, ou, no caso, a filosofia, no fundo, buscam entender a experiência cultural, a experiência da vida, que não cabe nas fórmulas matemáticas e na estrutura que as outras ciências fazem. No século XIX, essa já foi uma empreitada que se tentou fazer, que era justamente pensar que por um modelo de ciência do tipo empírica, a gente consiga compreender todos os fenômenos da vida humana, todos os fenômenos do mundo, não só da vida humana. Quer dizer, qual foi a grande questão? A gente não consegue pegar, por exemplo, a cultura, os valores, a vida, a experiência concreta, o nosso dia a dia, a poesia, as artes, e colocar dentro da mesma lente que algumas ciências usam para fabricar algumas coisas. Quer dizer, esse processo de engessamento e de supor que você tem uma metodologia e uma área de conhecimento que te permita seu horizonte de análise de todas as outras áreas, eu deveria apresentar quais são as razões que me digam que esse tipo de análise é suficiente. Porque quando eu digo que essa é a única forma de avaliar o mundo e as coisas, eu, no fundo, estou sendo ideológico, porque eu suponho que aquilo que eu coloco, embora não tenha fundamento nenhum, serve como parâmetro para os demais. Então, isso é realmente lamentável a forma como a gente acaba conduzindo o processo de discussão acerca da justificação de alguma coisa, confundindo o papel da argumentação filosófica, quer dizer, a capacidade de fazer com que a nossa racionalidade veja as reais condições do porquê aquilo é aquilo. Agora, a segunda razão que você coloca ali, quer dizer, como é que a gente pode tentar pensar e tentar de alguma forma melhorar o acesso das pessoas e a formação delas ao longo do tempo
a partir, né, da capacidade crítica. Bom, primeiro ponto são as ações governamentais. Quer dizer, se a gente quer mudar uma sociedade e quer dizer, mudar em qual sentido? Mudar dando-lhes as capacidades para que elas sejam atores da sua própria história. Quer dizer, se eu já coloco um tema e suponho que esse tema as pessoas devam aceitá-lo como cartilha, eu já estou matando a discussão filosófica. Quer dizer, me parece que o grande ponto é como as políticas públicas, e aqui especificamente o acesso à educação, é o primeiro passo fundamental para permitir com que as pessoas consigam ter acesso a uma formação cultural, além de uma formação que inclua as outras habilidades. Quer dizer, é possível discutir filosofia dentro da formação escolar? Sim, a gente tem várias experiências em muitos países. E ao longo da história, obviamente. Então, essa ideia de que é possível discutir temas filosóficos, problemas filosóficos, dentro da formação oportunizada pelas políticas públicas do Estado, pode ser um primeiro ponto para fazer com que as pessoas, aos poucos, passem a ter acesso a aquilo que seria as reflexões, quer dizer, as reflexões que não são doutrinas, são possibilidades para que a gente use aqueles óculos que são passados, aquelas lentes, para que a gente consiga entender aquela realidade daquele modo. Agora, concordando ou discordando, mas o discordar não pode ser apenas um ato subjetivo, quer dizer, eu tenho que dar razões do porquê eu me manifesto contrário àquilo. O segundo ponto é o acesso de um modo geral ao material que é produzido. Quer dizer, de que modo, de novo, as sociedades, não só a nossa no Brasil, em geral, elas oportunizam a formação contínua das pessoas ao longo da vida. Para mim, esse é o grande desafio. Quer dizer, não é apenas supor que a formação acadêmica seja uma parte da vida e que ao longo da vida a gente faça brevemente alguns cursos de especialização, mestrado, coisa do gênero, e acabe e suponha que ali o conhecimento e as coisas finalizaram. E, ao mesmo tempo, supor que as pessoas, me pareceria muito interessante, que as pessoas consigam, ao longo do tempo, serem atores do seu próprio conhecimento. É mais fácil ler e comer e ler e fazer as coisas que os outros nos dão. Quer dizer, é mais fácil ler um livro do Saramago, por sinal, né, um escritor excepcional. É mais fácil eu ver uma obra de arte de um pintor no Museu Oscar Niemeyer e as sociedades acabam insinuando que o consumo do produto ele é muito mais interessante, ele auxilia no processo de formação. Eu discordaria dessa ideia. Por qual razão? Justamente porque me parece que o grande desafio é como é que nós, a partir daquilo que nós podemos consumir, nós produzimos as nossas características. Quer dizer, não as nossas características, eu acabei lendo, depois você corta. A forma como nós vamos produzindo a nossa própria história. E aí entra a discussão filosófica. Quer dizer, nós produzimos coisas a partir das fontes que nós temos acesso. Quer dizer, as pessoas mais simples conseguem consumir livros. Quer dizer, qual é o acesso dos livros? Qual é a instrução num país em que você tem ainda 20 milhões de analfabetos? E a grande questão também é essa capacidade de democratizar a informação na medida em que, quer dizer, que as redes hoje permitem isso, enfim, acho que isso é muito interessante, mas como que é possível essa democratização ser colocada num universo produtivo? Quer dizer, nós colocamos muita informação, mas como, por exemplo,
os governos, as universidades, enfim, as escolas, poderiam criar filtros e projetos mais interessantes para conseguir filtrar de forma mais adequada todo esse conteúdo que é produzido o tempo todo. Quer dizer, nós não temos hoje o tempo de aprofundar alguma coisa, porque logo em seguida aparece uma outra coisa, uma outra coisa, uma outra coisa, uma outra coisa. Então, também pensar a importância da filosofia nesse cenário é pensá-la como uma espécie de ferramenta que auxilie nessa reanálise de todo esse conteúdo que é produzido, né, em larga escala e que, de algum modo, está se democratizando cada vez mais. Senhor, vai acabar o nosso tempo, tá ali o timerzinho, mas isso não foi uma conversa, foi uma aula, uma senhora aula. Obrigada pela participação. Eu imagino que o pessoal vai gostar, o pessoal de letras tem bastante gente que gosta do assunto, gosta de filosofia. A gente tem aquele susto com o texto, porque não tem um texto de filosofia que é fácil, né? A gente se bate para ler, mas é uma leitura divertida, é um caminho divertido. E esse último desafio, perdão não, por favor. por interromper, esse é um outro desafio também, que esse é um desafio de meia-culpa dos filósofos. Quer dizer, se a filosofia e se as discussões filosóficas, elas devem estar ao acesso e ao alcance democrático, a gente consiga entender aquilo que está sendo colocado, a linguagem tem um papel fundamental. Quer dizer, falar das coisas claramente não é só um esforço porque as pessoas não têm as categorias que nós vamos escrevendo a partir dos nossos círculos. É também perceber que colocar o conteúdo acessível de forma democrática é fazer a pergunta que filósofos e filósofas, ou enfim, professores de filosofia, deveriam fazer quando escrevem os seus assuntos, para que também o seu leitor consiga ter acesso àquilo que seria a reflexão sobre o assunto em questão. Então, essa dificuldade do acesso ao texto, ele no fundo não é um problema do leitor, só do leitor. Ele é um problema também dessa dificuldade que há entre o cenário da escrita de alguns assuntos e a capacidade de produzir de forma clara a compreensão também dentro e especialmente para o seu leitor, para a sua leitora. Vou até adicionar um comentáriozinho, né, como você falou. Quando eu saí do ensino médio, eu tinha 16 anos, entrei com 17 anos para fazer o curso de Direito. Teoria de Direito, o primeiro texto que te dão é Crítica da Razão do Kant. Peguei, fui tentar ler, tentei 2 vezes, larguei o negócio. Aí agora, esses dias, baixei ele e fui tentar ler de novo, pensei, não, agora 3, 4 anos depois, vou conseguir, vai melhorar. Melhorou, assim, a primeira parte, porque o resto ainda é difícil, sabe? Ainda é uma leitura penosa, mesmo que você tenha lido mais, que você tenha mais bagagem, tenha assistido mais coisa, falado com mais gente, é uma leitura, assim, ela é densa e ela é, pra mim, ela é bem difícil, sabe? Porque você tem que fazer muitas relações, muitas associações que não são tão fáceis para quem não tá com aquilo todo dia. Então é suado. É ótimo, mas é suado. Sim, concordo plenamente. Acho que é o desafio de se perceber dentro dos temas e de perceber realmente o que os autores estão colocando numa linguagem que não é a nossa, numa tradução que muitas vezes, de uma língua que não é a nossa, dos desafios do vocabulário que nós temos para compreender o tema em questão, da bagagem conceitual que nós carregamos ao ler aquele texto, da relação do tema com outras variáveis que nós estudamos, o que nós desconhecemos. Então, essas múltiplas coisas também constituem um grande cenário crítico. E me parece que dissolver isso é um desafio fundamental. Quer dizer, não tem uma receita, mas a pergunta toda também que a gente precisa fazer é se a gente consegue realmente escavar alguma coisa daquele texto e chegar à compreensão de alguma coisa, ou se realmente, às vezes, o texto ele não dá conta mais da nossa realidade. Quer dizer, nem sempre os textos, por mais que os textos pudessem ser imutáveis ao longo do tempo, né, dando conta de tudo que vai aparecendo, talvez a própria filosofia acaba se dando conta e vai se dando conta de que ele não responde aos novos anseios de coisas que nós
que nós pensamos, né, que nós pensamos e que nós fazemos hoje. Quer dizer, numa era em que você tem a ciência, a inteligência artificial, né, as neurociências, a ciência cognitiva, enfim, várias áreas pensando em novos problemas, será que realmente a gente consegue lê-las e pensá-las a partir, por exemplo, de um texto de Platão ou Aristóteles? Tem que ter um guia bom. Eu não sei se há uma resposta para isso. A pergunta é, conhecendo os argumentos do Platão, do Aristóteles, do Kant, se nós conseguimos interpretar e pensar o problema atual. Não que eles sirvam como chave de dissolução do contexto atual, mas se realmente, não dando conta ou percebendo outros aspectos daquilo que é o problema atual, se nós realmente não conseguimos encontrar argumentos melhores nesse exercício contínuo em busca daquilo que nós imaginamos ser